Olá, amigos da TV Justiça. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil e hoje estou aqui para falar com os senhores de um assunto interessantíssimo. O tema da nossa aula de hoje, do nosso programa de hoje, é responsabilidade civil objetiva. Como a senhora que está assistindo nosso programa aqui sempre já sabe, ele é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos expor sucintamente o que é responsabilidade civil objetiva, quais são as suas características, os seus elementos e onde que tem aplicabilidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 questões que foram enviadas pelos nossos telespectadores. E por fim, no terceiro e último bloco, X a questão, analisaremos 2 questões que já foram exigidas em exames de ordem anteriores. O programa de hoje está imperdível, não saia daí. E o tema do dia é responsabilidade civil objetiva. Você aí que está assistindo o nosso programa aqui na TV Justiça, você se lembra o que é a responsabilidade civil objetiva? Quais são os seus elementos? Em quais hipóteses que a responsabilidade é objetiva dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Todas essas perguntas nós iremos responder na aula de hoje, começando pelo básico. O que é exatamente a responsabilidade civil, em especial a responsabilidade civil objetiva? Veja, a responsabilidade civil nada mais é do que a consequência jurídica e patrimonial de reparar o dano que foi causado a uma pessoa. Então, responsabilidade civil é a consequência jurídica e patrimonial que surge do descumprimento de uma obrigação, seja uma obrigação prevista na lei, seja uma obrigação prevista no contrato, em que, em razão dessa conduta, essa pessoa causa dano à outra. A vítima desse dano, seja um dano material, um dano moral ou um dano estético, ela tem o direito de buscar uma compensação por esse dano que foi causado. A esse instituto que estuda e que determina as consequências de uma pessoa que causa dano a outra, consequências essas, sejam danos materiais, danos morais ou dano estético, dá-se o nome de responsabilidade civil. A grande questão é, em que espécie nós temos de responsabilidade civil? Quando nós estamos estudando a classificação da responsabilidade civil de acordo com os elementos, todos se lembram de que a responsabilidade civil ela é tradicionalmente dividida em objetiva e em subjetiva. Responsabilidade civil subjetiva é aquela em que, para que a pessoa tenha o dever de reparar o dano, devem estar presentes 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? O fato, também conhecido como conduta, o dano, o nexo causal e a culpa. Então vejam, quando existe responsabilidade civil subjetiva, para que eu tenha direito a pedir a indenização, pedir a reparação dos danos materiais, morais, estéticos que foram causados, eu tenho que obrigatoriamente provar para o juiz que ocorreu o fato, que esse fato gerou um dano, que entre esse fato e esse dano existe nexo causal e que a parte, o réu da ação que eu estou entrando, contra essa pessoa, que ele agiu com culpa, que essa pessoa agiu com culpa em sentido amplo, seja dolo, negligência, imprudência ou imperícia. Um exemplo normal, um exemplo clássico de responsabilidade civil subjetiva, acidente de trânsito. Estava dirigindo meu veículo tranquilamente aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, pode ser numa avenida em Curitiba, em qualquer cidade do país. De repente, o motorista que estava no outro veículo ao lado do meu, desvia, se assusta lá, está distraído e bate o seu veículo no meu. Veja, ele tem o dever de reparar o dano? Claro, foi ele que me causou o dano. O que eu preciso provar para o juiz? Esses 4 elementos. O fato que teve o acidente, o dano que foi causado em razão desse acidente, o nexo causal, provar que aquele dano no meu veículo teve como origem aquele fato, aquele evento, e tem que provar que a outra parte agiu com culpa. A culpa, ela é um elemento essencial da responsabilidade civil subjetiva. Só que olha só que interessante. Já na responsabilidade objetiva, nós temos uma simplificação. Como assim uma simplificação? Na responsabilidade objetiva, a vítima do dano precisa provar apenas 3 elementos para que tenha direito à indenização. E quais são esses 3 elementos, professor? Precisa provar o fato, precisa provar o dano e o nexo causal. Espera aí, André, e a culpa? Meus amigos, a culpa é um elemento estranho na responsabilidade civil objetiva. O que você quer dizer com isso, André?
o que eu quero dizer aos senhores que estão assistindo aqui o programa Prova Final, que sempre estão aí sintonizados na TV Justiça, é que, como regra, a pessoa tem que provar a culpa nas relações jurídicas para que tenha direito à indenização, mas que na responsabilidade objetiva não se discute a culpa. A culpa ela é totalmente descartada. Basta que a vítima prove o fato, prove o dano e prove o nexo causal para que ela tenha direito à indenização. Muitos dos senhores devem estar assistindo aqui o nosso programa e devem estar se indagando. Espera aí, professor, a culpa é um elemento estranho, então a pessoa não precisa provar culpa pelo evento que ela vai ter direito? Professor, eu poderia então dizer que na responsabilidade objetiva a culpa é presumida? E aí? Está correta essa afirmação? Na responsabilidade objetiva, a culpa é presumida? Cuidado que isso aqui é pegadinha de prova, isso aqui é pegadinha que pode estar aí no seu exame de ordem, você que está prestando exame de ordem para ser um advogado, você que está estudando para concurso público, para ser um juiz, um promotor, um delegado, muito cuidado com isso. A responsabilidade objetiva não se confunde com a responsabilidade civil por culpa presumida. Olha só que interessante. A responsabilidade civil por culpa presumida, ela nada mais é do que uma subespécie de responsabilidade civil subjetiva. Era o que existia no Código Civil 16. No Código Civil 16, a doutrina majoritária aponta que nós tínhamos a responsabilidade civil subjetiva clássica, onde o autor da ação tem que provar os 4 elementos, inclusive a culpa, para que tenha direito à indenização, e que, uma outra modalidade de responsabilidade civil, o Código Civil 16 trazia a responsabilidade civil subjetiva por culpa presumida. O que mudava? Também se discutia a culpa, só que vejam, o autor da ação ele tinha que provar apenas o fato, o dano e o nexo causal. Com relação à culpa, não era aquele elemento estranho, a culpa era discutida, só que estabelecia uma inversão do ônus da prova. Como assim uma inversão do ônus da prova? O autor tinha que provar o fato, o dano e o nexo causal, e presumia-se que o réu era o culpado pelo dano. O que acontecia no caso concreto? O réu tinha o direito de ingressar na demanda e provar que não teve culpa pelo caso. Quer ver um exemplo? A responsabilidade que os pais tinham pelos seus filhos menores no Código Civil de 16. Antigamente, os pais tinham responsabilidade civil subjetiva por culpa presumida pelos atos dos filhos menores, pelos prejuízos que seus filhos menores causassem. O que isso significa? Significa que se na vigência do Código Civil 16, um menor de idade fosse lá e furtasse o veículo do seu pai, saísse dirigindo o veículo pela cidade e batesse esse veículo, a responsabilidade dos pais era por culpa presumida. O que acontecia? A vítima da ação, a vítima do dano, daquele acidente, ingressava com a ação contra os pais do menor, provava o fato, o dano e o nexo causal, e a culpa era presumida dos pais. Isso abria a possibilidade dos pais ingressarem no processo, irem lá e se defenderem, querendo provar para o juiz que não tiveram com culpa. Olha só que interessante o que acontecia no Código Civil 16. Quando os pais eram processados, eles falavam, olha, em determinado caso concreto, vamos imaginar, eles podiam provar o seguinte, olha, excelência, eu fiz tudo o que o pai dirigente poderia ter feito, olha, o carro ficava trancado na garagem com alicate, a chave do automóvel ficava lá dentro do meu quarto, meu filho foi lá, arrombou o quarto lá, eu estava dormindo, eu nem percebi, ele pegou a chave escondido, não tinha a chave do cadeado da garagem, ele cortou o cadeado da garagem para sair com o veículo, olha, eu fui o primeiro a notar o barulho da garagem, eu saí correndo atrás dele, eu que acionei a polícia militar para tentar localizar o veículo, saí correndo em pijama na rua atrás dele, um vizinho me ajudou, fiquei dando volta no bairro com outro carro, com um vizinho, para tentar localizar o meu filho, mas quando eu localizei ele já havia batido o carro. Veja, excelência, eu fiz tudo o que o pai diligente poderia ter feito. Meus amigos, o que o juiz de direito fazia? Ia lá e passava a mão na cabeça desse pai, olha, o senhor é um bom pai. Eu, no seu lugar, não teria feito melhor. De fato, o senhor não teve culpa pelo evento, os pais, no caso, então, os senhores não tiveram culpa pelo evento. Então, era afastada a responsabilidade civil. Meus amigos, isso aí, lá no Código Civil de 16. Olha o que aconteceu. Não só essa hipótese, mas todas as outras, em que nós tínhamos responsabilidade civil por culpa presumida no Código Civil 16, no Código Civil 2002, elas passaram a ser hipóteses de responsabilidade civil objetiva.
Então, olha só que interessante, hoje em dia, os pais não têm mais responsabilidade civil por culpa presumida pelo ato do filho menor. Os pais, hoje em dia, têm responsabilidade objetiva pelo ato do filho menor. Então, olha só que interessante, temos a responsabilidade civil subjetiva, um degrau acima, a responsabilidade civil subjetiva por culpa presumida, mais um degrau acima, a responsabilidade objetiva. A responsabilidade por culpa presumida foi apenas um degrau para que nós chegássemos hoje à noção de responsabilidade civil objetiva. No Código Civil 16, tinham apenas as duas primeiras, responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil por culpa presumida. No Código Civil 2002, todas as hipóteses de responsabilidade legal por culpa presumida passaram a ser hipóteses do que de responsabilidade legal objetiva. Então vejam, os pais que antigamente eram presumivelmente culpados pelos atos dos filhos, hoje em dia eles são o quê? Objetivamente responsáveis pelos atos dos filhos menores. Professor, isso significa o quê? Meus amigos, isso significa que se hoje o filho menor de idade for lá e bater o veículo dos pais, os pais vão ser chamados a reparar os danos. Chegar lá no processo, o que eles podem discutir? Pode discutir eventualmente que não teve o fato, que não teve o dano ou que não teve o nexo causal. Mas ir lá em juízo para discutir, olha, excelência, eu fui um bom pai, eu não tive culpa, o juiz vai falar, olha, o senhor pode ter sido o melhor pai do mundo, seu filho foi lá bater o carro, o senhor tem responsabilidade. Não tem mais como afastar essa responsabilidade pela prova de que não teve culpa pelo ato do filho menor. Ok? Só que cuidado. Embora no novo Código Civil nós tenhamos, falar em novo Código Civil hoje em dia é meio complicado, né? Mas é uma expressão ainda muito corrente, né? Código Civil 2002, já em vigor desde 11 de janeiro de 2003. Embora esse novo código, esse Código Civil 2002, ele tenha trazido diversas hipóteses de responsabilidade objetiva, cuidado, a subjetiva continua sendo a regra em nosso ordenamento jurídico. A responsabilidade objetiva, ela é tão somente uma exceção. Então, cuidado nas provas, cuidado nos concursos. Professor, eu escutei um autor, outro dia eu li um autor falando que, um professor, um conferencista, falando que a responsabilidade objetiva seria a regra dentro do novo Código Civil. Não é, meus amigos. Ela continua sendo a exceção. Por quê? Porque o artigo 86, que trata da responsabilidade civil subjetiva, é o artigo de aplicação mais ampla na responsabilidade civil que nós temos. É a cláusula geral de responsabilidade civil mais ampla que existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Toda hipótese de responsabilidade civil, toda vez que você se deparar com uma situação em que uma pessoa causou dano a outra, você vai folhear todas as leis do nosso país, todas. Opa, deixa eu ver se tem uma lei especial, folheou, sei lá, 12, 13 mil leis federais que nós temos, aliás, falam que normas federais, só em normas federais o Brasil passa de 70 mil, não é mesmo? Nem o próprio governo sabe exatamente qual é esse número de leis federais, fora estaduais, municipais, distritais, vai embora o número. Então vejam, você folheou todas as leis que existem em nosso país, que nem o governo sabe quais são ao todo. Olha a complicação. Não achou uma hipótese específica para o teu caso concreto? Você vai lá e se vale do artigo 86, que diz, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Esse artigo é a cláusula geral de responsabilidade civil subjetiva. É a regra mais ampla que eu tenho sobre responsabilidade civil. Professor, e a responsabilidade civil objetiva? Temos uma grande novidade no Código Civil 2002, que é qual? O Código Civil 2002, no artigo 927, também instaurou ali, no específico, no 927, parágrafo único, uma cláusula geral de responsabilidade objetiva. Por quê? O que diz o parágrafo único do artigo 927? Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Vejam, uma coisa são os casos especificados dentro da lei, inclusive dentro do próprio Código Civil. Vamos pegar como exemplo? Quais seriam esses casos especificados dentro do Código Civil? Temos diversos dispositivos, começando pelo próprio artigo 187 do Código. O artigo 187, ele trata do abuso de direito. A doutrina majoritária, quase que unânime, isso aqui em nosso país, aponta que no caso de violação, de abuso de direito, que não deixa de ser uma espécie de ato ilícito, artigo 187 do Código Civil, a responsabilidade do causador do dano é objetiva, é um caso especificado em lei. Responsabilidade civil do transportador, seja no contrato de transporte de pessoas, seja no contrato de transporte de coisas, 734, 750, a responsabilidade é objetiva, vai embora. Outro exemplo,
Artigo 931, trata da responsabilidade pelo fato do produto. Responsabilidade objetiva. Estão vendo? Todos os casos especificados dentro do próprio Código Civil. Temos também leis parsas, mas aqui estamos dando exemplo dentro do Código Civil. O 932, você que está prestando exame de ordem, concurso, pode rebuscar esse artigo aí, ó, assinalar e marcar no seu código, porque é um artigo de enorme incidência. O artigo 932 é aquele que traz a responsabilidade civil objetiva de determinadas pessoas pelo comportamento, pelos danos causados por outras pessoas. Então, quando você pega todos os incisos 932, tem várias hipóteses. Uma delas nós já até demos aqui, ó, a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores. Os pais, professor, sim, ambos os pais, como regra, respondem pelos atos dos filhos menores, se tiverem sua guarda e companhia, diz lá o 932, inciso 1º. Você também tem a responsabilidade de quem? Dos tutores pelos atos dos tutelados, dos pupilos. Os curadores pelos atos dos curatelados. O patrão pelo ato do empregado. Cuidado. Professor, mas não tem aquela súmula 341 do Supremo Tribunal Federal que determina que o patrão tem responsabilidade civil por culpa presumida pelo ato do empregado? E aí, essa súmula tem aplicabilidade nos dias atuais? O que você responde na tua prova? Cuidado, essa súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, ela deve ser desconsiderada para efeitos de concurso, porque ela está superada. Antigamente, era a responsabilidade civil por culpa presumida. Hoje em dia, a responsabilidade do patrão pelo ato do empregado passou a ser hipótese de responsabilidade objetiva. Mudou de categoria. Cuidado, hein? Súmula superada do Supremo. Outro exemplo, o dono de hotel pelo ato do hóspede, o educador pelo ato do educando, são várias hipóteses do 932 do Código, ok? Pessoas que respondem objetivamente pelo comportamento, pelos danos que foram causados por outras pessoas. Mas as hipóteses foram embora. Temos ainda o famoso artigo 936 do Código Civil. Qual é o artigo 936? É aquele que trata da responsabilidade civil pelo fato do animal. Você aí que gosta de pitbull, não é mesmo? Gosta de criar cachorros aí que podem eventualmente ter um potencial de ataque muito poderoso, né? Pitbull, Doberman, um Rottweiler, e gosta de amarrar o teu cachorro com, sei lá, com um barbante. Se um dia esse cachorro teu escapar aí, ó, e morder alguém, a responsabilidade de quem? A responsabilidade é sua. Você tem responsabilidade objetiva pelo fato do animal. Assim como o Código Civil, no artigo 937 e 938, estabelece também responsabilidade objetiva pelo fato da coisa. Então, tanto responde o dono do imóvel, quando uma parte do seu imóvel se destaca e atinge uma pessoa na rua. Vamos imaginar, você está lá na tua casa dá de frente para a calçada, já em cima da calçada, um dia cai a janela da tua casa e atinge alguém na rua. A responsabilidade de quem? Do dono do imóvel. Cai um pedaço do teu telhado na cabeça de alguém que está passando na rua, responsabilidade do dono do imóvel. Professor, e se na verdade não for um pedaço do prédio que se destaca e atinge alguém, mas sim um objeto que é lançado de dentro dele? O casal está lá, está alugando uma casa, está alugando um apartamento, no meio da briga, no auge da briga, um vai lá e começa a atacar, aquela cena de novela, não é mesmo? Um começa a atacar o objeto no outro, voa o vaso, voa a cadeira, sei lá o quê. Família bem estável, né? Vai lá, a mulher pega um vaso e ataca na cabeça do marido. O marido abaixa, aquela cena de novela mesmo, né? E o vaso passa pela janela e atinge alguém. De que é a responsabilidade? A responsabilidade é objetiva, mas aí não é do dono do imóvel, é do ocupante do imóvel. Então, se o imóvel está sendo alugado, quem que estava lá dentro no momento? Os locatários? Olha lá, ó, aqueles locatários é que serão responsáveis, né, pelo dano causado. Responsabilidade civil objetiva. Só que além desses casos especificados dentro da lei, nós temos o quê? Nós temos dentro do Código Civil a cláusula geral de responsabilidade objetiva pela atividade de risco. Olha aí, vou ler de novo o que diz o artigo 927, parágrafo único do Código. Haverá obrigação de parar dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, já vimos, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. E aí, professor, é a denominada atividade de risco. Responsabilidade civil objetiva pela atividade de risco. André, quando é que tem aplicabilidade essa cláusula geral aí do artigo 927, parágrafo único? Toda vez que uma pessoa desenvolver uma determinada atividade que exponha outras a risco. A matéria, eu tenho que dizer para os senhores, ela ainda é nova dentro do nosso país. Foi uma introdução. Foi trazida do direito italiano, do direito francês, já se trabalha com a questão da atividade de risco.
Só que aqui no nosso país ainda é pouco desenvolvida. Tanto que alguns autores chegam até a sugerir que sejam aplicados os mesmos critérios utilizados na Itália e na França para determinar se uma atividade é de risco ou não. Por exemplo, na interpretação do Código Civil italiano, os autores propõem, para determinar se uma atividade é de risco ou não, a utilização de dois critérios, critério quantitativo e critério qualitativo. Verifique-se então, olha só que interessante para saber se a atividade é de risco ou não. Verifique-se, critério quantitativo. Espera aí, ó, essa atividade, ela causa muitos danos por ano. Quantos danos são causados por ano em razão da exploração dessa atividade? Critério quantitativo. Olha, tem tantos acidentes com essa atividade. Segundo critério, critério qualitativo. Pelo critério qualitativo, verifica-se. Bom, independentemente da quantidade de danos causados, quando é causado um dano, qual é a proporção desse dano? São poucos prejudicados, o potencial danoso é muito grande, muito elevado. Quando não tem um evento, um acidente, quais são os danos causados? Olha só que interessante. O ideal seria que nós tivéssemos a soma dos dois elementos para considerar uma atividade de risco. Mas, muitas vezes, um elemento só é suficiente se ele for considerado, de uma forma especial. Vou dar um exemplo para vocês. No direito italiano, eles consideram que a atividade nuclear é uma atividade de risco. Não pelo critério quantitativo. Por quê? Porque não existem muitos acidentes nucleares, não só na Itália, mas no mundo inteiro por ano. São raros os acidentes nucleares. Aliás, acidente mesmo nuclear de grandes proporções, o mundo inteiro conhece um, Chernobyl. Então, vejam, mesmo que não tenham muitos acidentes, quando há um acidente nuclear, as proporções são imensas, são desastrosas. Então, lá na Itália, os autores apontam que é responsabilidade objetiva. Em nosso país, podemos aplicar também a hipótese, embora exista uma lei específica, uma lei federal específica, determinando que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva. A gente poderia considerar também como atividade de risco, ok? Só que olha só que interessante, uma das maiores dúvidas que surgem a respeito da aplicação do Código Civil 2002, esse artigo 927 específico do Código, é: professor, pode ser qualquer risco que gera responsabilidade objetiva ou tem que ser um risco fora do comum? Cuidado, meus amigos. Se nós formos considerar o risco ordinário, o risco comum, o risco do dia a dia, como fonte de responsabilidade objetiva, aí eu até dou razão àqueles autores que apontam que a responsabilidade objetiva é a regra no nosso sistema. Aliás, não precisaria nem mais falar que é a regra. Nós poderíamos falar que a responsabilidade civil objetiva é a única que existe dentro do sistema. Por quê? Eu quero que vocês me digam, vocês aí que estão assistindo, os telespectadores aqui do nosso programa, me digam, que atividade hoje em dia você desenvolve no seu dia a dia que não gera risco? Nem para você, nem para outras pessoas. Não existe essa atividade. Tudo hoje em dia envolve risco. Viver é um risco. Ficar dentro de casa assistindo o programa é um risco. Pode desabar o teto da casa. Ó, professor, não vem gorar aqui não, pelo amor de Deus, mas estamos dando exemplo. Pode queimar a televisão. Você sai na rua, pode sofrer um acidente, pode ser atropelado, pode atropelar alguém. Vir até um curso, assistir uma aula, é risco, pode pegar fogo no prédio. Meus amigos, fritar um ovo, você pode se queimar. Ó, professor, isola, não é mesmo? Dá uma isolada aí. Vejam, mas é verdade. Hoje em dia, tudo envolve risco. Se nós formos considerar, então, que qualquer risco é responsabilidade objetiva, meu amigo, aí, de fato, você revolucionou o direito civil. Você é um gênio do direito civil. Pode rasgar todo o restante do código, aliás, pode rasgar toda e qualquer lei, artigo, dispositivo legal que fale sobre responsabilidade civil. Toda atividade de risco é responsabilidade objetiva. Ok? Sem dúvida alguma, essa interpretação que a gente considera equivocada e deve ser considerada equivocada por hora em concurso, seja exame de ordem, qualquer concurso público que você estiver prestando. Somente o risco excepcional, o risco extraordinário, o risco fora do comum é que deve ser considerado para efeito de aplicação do artigo 927, parágrafo único do Código. Ok, senhores? Essa é a responsabilidade civil, em síntese, que está presente dentro do Código Civil. A responsabilidade civil objetiva. No nosso próximo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 questões que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Vamos lá? Neste nosso segundo bloco, iremos responder as 5 questões que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Lembrando sempre ao senhor, à senhora que está assistindo nosso programa aqui, que gosta de assistir os programas Prova Final aqui na rede, em parceria da rede LFG com a TV Justiça, que você pode mandar o seu e-mail para provafinal@lfg.com.br.
Mande sua sugestão de pauta, assuntos sobre os quais você tem curiosidade, gostaria de serem tratados aqui durante a aula. Pode ser direito civil, direito administrativo, de qualquer matéria aqui sobre a qual são feitos os nossos programas. Mande o seu e-mail, profinal@lfg.com.br. E você pode mandar também as suas dúvidas. Quem sabe elas não são respondidas aqui num próximo programa. Vamos às questões que foram enviadas hoje para os nossos telespectadores? Vamos à primeira questão? Professor, o que vem a ser a teoria do risco? Opa, olha que interessante essa pergunta, hein? O que é essa tal dessa teoria do risco? Olha só que interessante. Nós falamos aqui no primeiro bloco da nossa aula, tanto sobre a responsabilidade civil subjetiva, como também sobre a responsabilidade civil objetiva. O que nós não falamos, e nós podemos complementar aqui agora, é que, na verdade, tanto a responsabilidade civil subjetiva quanto a objetiva, elas são fundamentadas, elas são calcadas em teorias. Só que a responsabilidade civil subjetiva, ela é calcada na teoria da culpa. Por quê? Porque o que a gente vai analisar é a culpa de uma das partes, a que causou dano, para saber se ela vai ter ou não responsabilidade em reparar esse dano. E a responsabilidade objetiva? A responsabilidade civil objetiva, não importa em qual diploma ela esteja, de qual parte que nós estamos falando, se é no direito administrativo, se é no direito do consumidor, se é no direito civil, no direito ambiental, ela é sempre calcada na teoria do risco. O problema é, qual teoria do risco, professor? Olha só que interessante. Existem diversas teorias do risco. Por exemplo, no direito do consumidor, acredite-se que teria sido adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, aponta os autores, a teoria do risco-proveito. Por que teoria do risco-proveito? Porque se a pessoa está exercendo uma determinada atividade de consumo ou fornecendo produtos, ou prestando serviços para a massa, envolvendo, portanto, relações de consumo, essa pessoa ela está oferindo um cômodo. Quem ofere um cômodo econômico, deve suportar também um incômodo em razão disso. Essa é a teoria do risco-proveito, ou teoria do risco-benefício. Em busca desse benefício, em razão desse benefício, a pessoa coloca outras pessoas a risco. Portanto, responde objetivamente pelos danos que forem causados. Já no direito ambiental, acredite-se que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, isso aqui não é pacífico, mas é o que boa parte da doutrina aponta, que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente teria adotado a teoria do risco integral. Já ouviu falar a respeito dela? Você que está prestando um concurso público, é bom que tenha uma noção. O que é a teoria do risco integral? É aquela teoria pela qual a pessoa que causa um dano, ela não tem excludente de responsabilidade civil a alegar. A teoria do risco integral, de acordo com o que apontam os autores, seria a teoria que não admite nem excludentes de culpa e nem, olha só que interessante, as excludentes de nexo de causalidade. Havendo dano, a pessoa, o responsável, tem o dever de reparar esse dano que foi causado. Veja como é muito complicado. Por quê? Porque não admite escapatória. Seja qual for a situação, a pessoa responde pela teoria do risco integral. É bom lembrar que na responsabilidade civil objetiva, como regra, a pessoa, ela pode o quê? Ela pode alegar excludente de responsabilidade, mas são somente aquelas excludentes de nexo de causalidade. Ou seja, eu vou ter que quebrar a relação de causa e efeito que existe entre o fato e o dano. Professor, me dê exemplo de excludentes de nexo de causalidade. Ora, nós podemos falar da culpa ou fato exclusivo da vítima, culpa ou fato exclusivo do autor, caso fortuito, o força maior, a força maior, são excludentes do quê? De nexo de causalidade. Agora vejam, já na responsabilidade civil subjetiva, eu posso alegar tanto as excludentes de nexo, como também as excludentes de culpabilidade. É mais ampla, a possibilidade da pessoa escapar da responsabilidade civil. Já na responsabilidade objetiva, já é mais difícil, só pode alegar excludentes de nexo. E se a responsabilidade objetiva estiver calcada na teoria do risco integral, meu amigo, aí você não escapa de jeito nenhum. Não existe excludente de responsabilidade na teoria do risco integral. Professor, e na responsabilidade civil do Estado? Artigo 37, parágrafo 6 da nossa Constituição Federal, também no artigo 43 do Código Civil. A responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva como regra, não é? É. Fundamentada em que teoria? Na teoria do risco administrativo. Então, vejam, cada diploma que você for, tem uma teoria do risco fundamentando a responsabilidade objetiva. O senhor deve estar se perguntando, professor, e no Código Civil, qual foi a teoria adotada pelo legislador no artigo 927, parágrafo único, quando fala da atividade de risco? E aí, na interpretação do que seja atividade de risco,
devemos levar em consideração a teoria do risco criado ou a teoria do risco proveito? Olha só, teoria do risco criado, ela é mais ampla do que a teoria do risco proveito. Por quê? Porque a teoria do risco criado não leva em consideração o fato da atividade ser econômica ou não. Então, o que acontece pela teoria do risco criado? Qualquer atividade que você exerça, remunerada ou não, econômica ou não, com o objetivo de oferir lucro ou não, ela será responsabilidade objetiva, independentemente desse elemento. Vejam, é mais ampla. Já pela teoria do risco-proveito, que é a mesma coisa que teoria do risco-benefício, a pessoa somente teria responsabilidade, no caso de atividade de risco, se essa atividade de risco for uma atividade econômica. Professor, qual a diferença? Eu lhe dou um exemplo no seu dia a dia. Você que pega o seu automóvel, não trabalha com automóvel, não é um motorista profissional, não é um transportador, não é um taxista, nada disso. Você simplesmente pega o seu automóvel para ir até o seu trabalho, para ir até a sua faculdade, até o seu curso, vai no shopping, passeia, volta, vai passear no final de semana. Você está desenvolvendo uma atividade econômica com o seu automóvel? Teu objetivo é oferir lucro com ele? Resposta não. Se a gente adotar a teoria do risco-benefício, você não tem responsabilidade objetiva, somente a subjetiva, cai na vala comum, cai na regra. Agora, se nós adotarmos a teoria do risco criado, você aí que não utiliza o seu automóvel com nenhuma finalidade econômica, é só para o seu lazer, para a sua comodidade, você passaria a ter responsabilidade objetiva. É por isso que vários autores têm apontado que hoje em dia a regra dentro do sistema, você já ouviu falar isso daí, nos acidentes de trânsito, a responsabilidade agora é sempre objetiva. Se o autor segue a teoria do risco criado, é essa a resposta que ele vai dar. Mas nós não recomendamos isso. Recomendamos que tanto em exame de ordem como também em concurso, você siga a posição majoritária, no sentido que o artigo 927, parágrafo único, que trata da atividade de risco, deve ser interpretado à luz da teoria do risco-proveito, risco-benefício. Portanto, somente haverá responsabilidade objetiva por atividade de risco, se essa atividade for uma atividade que tenha por objetivo a oferição de lucro. Ficou bem claro aqui? Essas são as várias hipóteses que nós temos de teoria do risco dentro do nosso sistema. O doutrina aponta diversas outras. Essas são as principais. Vamos à segunda pergunta? Professor André, se um filho menor furta as chaves do veículo do pai e acaba ocasionando um acidente, como fica a questão da responsabilidade civil? Olha aí, ó. Essa questão nós já acabamos tratando aqui também no primeiro bloco do nosso programa. E nós vimos o quê? Que os pais hoje em dia, ao contrário do que existia no Código Civil 16, atualmente eles têm responsabilidade objetiva pelos atos dos filhos menores. No Código Civil 16, a responsabilidade dos pais era por culpa presumida. Era aquilo lá que antigamente se denominava de responsabilidade civil por culpa em vigilando. O senhor se lembra dessas expressões? Tecnicamente, culpa em vigilando, culpa em eligendo, custodiando, são expressões que não devem mais ser utilizadas. Por quê? Porque eram hipóteses, eram modalidades de responsabilidade civil por culpa presumida. Por isso que é culpa em eligendo, culpa em vigilando, culpa, sempre culpa, era subjetiva. Existia a possibilidade do pai, do responsável, provar que não teve culpa. O dono do animal antigamente tinha responsabilidade civil, né, se não tivesse custodiado corretamente o animal. Cuidado, era por culpa presumida. No novo Código Civil, todas as hipóteses, eligendo, vigilando, custodiando, todas as hipóteses passaram a ser de responsabilidade objetiva. Por isso que até de certa forma imprópria continuar se referindo a essas expressões. Ok? Os pais hoje em dia não têm mais responsabilidade em vigilando, por culpa em vigilando. A responsabilidade é objetiva pelos atos dos filhos. Tranquilo? Vamos à nossa terceira questão. Professor, se uma criança fere a outra dentro da escola, de quem é a responsabilidade? E aí, meus amigos? Essa questão é interessantíssima. Se dentro da escolinha, o menino foi lá, estava numa escolinha na aula de arte, tinha uma faca em cima da mesa, a professora descuidou, a criança foi lá, pegou a faquinha e enfiou no coleguinha, estava na aula de massinha, né? Foi lá, viu os dedinhos do colega, falou, massinha, cortou os dedinhos do amigo. Imagine uma situação dessa, que é muito mais comum do que vocês pensam, de uma criança causar dano a outra dentro da escola. De quem é a responsabilidade? Dos pais ou da escola? Se você analisar o artigo 927 do Código Civil, e em especial for aplicado aí com o 932, que é um caso específico na lei, você vai ver que o 932 atribui responsabilidade tanto aos pais pelos atos dos filhos menores, como também atribui responsabilidade a quem? Atribui responsabilidade à escola pelos atos dos alunos. É onde o Código fala, no 932, a responsabilidade do educador
pelo ato do educando. E esse caso já foi levado diversas vezes a julgamento nos nossos tribunais. E recentemente, inclusive numa decisão, o Superior Tribunal de Justiça acabou adotando que posicionamento? Posicionamento no sentido de que quem deve responder nesse caso, embora existam duas previsões legais, uma exclui a outra. A escola é quem deve responder pelo ato do aluno. Professor, mas é filho menor, os pais têm responsabilidade. O STJ, ele foi lá e afastou a responsabilidade dos pais. Vejam, podemos discutir ou não se essa é a melhor saída ou não é a melhor saída. Isso, claro, depende sempre de uma análise num caso concreto. Mas acreditamos que talvez o ideal fosse, né, a divisão da responsabilidade. Muitas vezes o que a criança faz na escola é reflexo do que ela aprendeu também aonde? Aprendeu dentro de casa. Então temos que sempre analisar no caso concreto até que ponto a responsabilidade deve ser atribuída exclusivamente à escola ou eventualmente ser dividida entre os pais. Só que nesse caso que chegou com o julgamento, né, que chegou para ser julgado pelo STJ, o STJ adotou o posicionamento no sentido de que é somente a escola que deve responder, que haveria inclusive ilegitimidade passiva dos pais para figurar aí na qualidade de réus nessa ação. Questão bem interessante, hein? 2 positivos legais regulando a hipótese, um afastado, né, afastando o outro, de acordo com a decisão do tribunal. Vamos à nossa próxima pergunta. Professor André, médico cirurgião plástico tem responsabilidade objetiva ou subjetiva? Olha aí, ó, que interessante pergunta, hein? O médico cirurgião plástico, ele tem responsabilidade civil objetiva ou subjetiva? Meus amigos, cuidado. O médico cirurgião plástico nada mais é do que um profissional liberal. Então vejam, os profissionais liberais, eles prestam serviços, eles estão envolvidos dentro de uma relação de consumo. O próprio Código de Defesa do Consumidor criou uma regra específica para eles. Quando nós pegamos o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, parágrafo 4º, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, parágrafo 4º, determina que, em regra, os profissionais liberais somente respondem se for provado a sua culpa pelo dano causado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a responsabilidade dos profissionais liberais, ela é, em regra, responsabilidade civil do tipo subjetiva. Só que olha só que interessante. Em determinadas situações, o profissional liberal, ele pode ir um pouco além do que é o normal dentro da sua atividade e prometer para quem lhe contrata um determinado resultado, que ele irá obter determinado fim. Olha só que interessante. Em regra, a obrigação de um profissional liberal é aquela que nós chamamos de obrigação de meio, obrigação de diligência. Ele deve agir com todo o cuidado, com toda a diligência, se valer de todas as técnicas, de todos os meios, todos os recursos que estão ao seu dispor para, claro, procurar o melhor resultado. Mas ele não tem uma obrigação de resultado. Agora, cuidado. Se o profissional liberal vem e voluntariamente assume essa obrigação de resultado, essa obrigação de fim, a responsabilidade para ele passa a ser objetiva. E é justamente aí que entra a questão dos médicos cirurgiões plásticos. Eles têm responsabilidade civil objetiva ou subjetiva? O que você responderia numa prova de concurso? A resposta correta é depende. Depende de qual é a atividade desenvolvida por esse médico cirurgião plástico. Se for um médico cirurgião plástico reparador, ele não tem responsabilidade objetiva. A responsabilidade do médico cirurgião plástico reparador é responsabilidade civil subjetiva. Por quê? Porque ele não promete resultado algum. O médico cirurgião plástico reparador, ele desenvolve tão somente uma obrigação de meio, uma obrigação de diligência. Agora, cuidado. E se for o médico cirurgião plástico estético? Aquele que fica prometendo resultado, que fala que a mulher vai ficar linda, não é mesmo? Né? Que as mulheres, aliás, gostam muito de assistir esses programas, não é mesmo? Cirurgia plástica, onde o cirurgião fica lá falando, olha, você vai ficar maravilhosa, não é mesmo? Né? Você vai ficar linda e sei lá o quê. Esse médico, sem dúvida alguma, ele está prometendo o quê para aquela mulher, para aquele homem que vai fazer aquela cirurgia? Está prometendo resultado. Está assumindo, portanto, uma obrigação de resultado, uma obrigação de fim. Qual é a responsabilidade, professor, que surge nessa hipótese? Nessa hipótese, a responsabilidade que surge é responsabilidade civil objetiva. Ok? Meus amigos, vamos para a nossa última questão. Professor, se um agente do Estado causa dano a um particular, a ação é movida contra o Estado ou contra o agente? Olha aí, ó. Interessantíssima questão, hein? No caso de responsabilidade civil do Estado, o Estado tem responsabilidade civil objetiva ou subjetiva?
Essa primeira pergunta é tranquila. A gente sempre fala para os alunos, isso aqui, tanto os professores de Direito Civil, como os professores de Direito Administrativo, aqui da rede LFG, né, que estão aulas aqui, fazem um programa prova final com os senhores, nós sempre indicamos aos alunos seguirem a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello, professor de Direito Administrativo da PUC, e de Marília Diniz, também professora de Direito Civil da PUC de São Paulo. Autores que defendem que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e excepcionalmente subjetiva, quando ele está sendo acusado de omissão. Vamos ficar dentro da regra. Quando o Estado tem responsabilidade objetiva, então, por atos que seus agentes causem danos a terceiros. Veja, imagine um caso, você está andando na rua e, de repente, uma viatura da Polícia Militar, sem qualquer motivo, vai lá e acaba batendo no seu carro. Avança o farol vermelho, inclusive sem qualquer necessidade, e lhe causa um dano. Quem que você deve processar? Você deve processar a Fazenda Pública do Estado, aí, ó, na qual pertence essa unidade da Polícia Militar. Então, foi aqui em São Paulo, eu devo processar o Estado de São Paulo ou eu devo processar o policial militar? Eu posso escolher? E aí? E aí que essa questão é extremamente polêmica. Quando você vai analisar a jurisprudência dos tribunais estaduais, você fica louco. Professor, e se você for analisar a jurisprudência dos tribunais superiores? Aí você fica louco de vez. Por quê? Porque cada tribunal tem dado uma resposta. Dentro do Superior Tribunal de Justiça, posicionamento no sentido do quê? De que existe liberdade da vítima. Ela pode escolher processar o Estado ou o próprio agente. Só tem uma diferença. Quando escolhe processar o Estado, a responsabilidade civil do Estado é objetiva pelo ato do agente. Só que quando processa o agente, a responsabilidade civil dele é responsabilidade civil subjetiva. Isso no Superior Tribunal de Justiça. Professor, e no Supremo Tribunal Federal? Quando nós vamos analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência tem sido no sentido de que a vítima não tem opção. Como assim, professor, não tem opção? É exatamente isso. Quando se trata de agente do Estado, agente público, a responsabilidade é sempre do Estado, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então, a ação deve ser dirigida contra quem? A ação deve ser dirigida contra o órgão, né, a entidade da administração direta a que pertence aquele agente. No caso, Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, eu tenho que processar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Então, vejam, como a questão ela é bem divergente dentro dos tribunais. O Supremo, até pouco tempo atrás, decidia no outro sentido. 2006 para cá, começou a decidir dessa forma. Pode mudar de novo. É bem volátil essa questão. Questão bem complexa para ser trabalhada em concurso. Siga em concurso a pergunta de acordo com o tribunal a que a questão se referir. Se não se referir ao tribunal, não tem resposta que possa ser considerada correta. Ok? Então, o enunciado de uma questão teria que falar de acordo com a jurisprudência do STJ ou de acordo com a jurisprudência do STF, do Supremo Tribunal Federal. Aí você consegue dar a resposta. É óbvio que o Supremo Tribunal Federal está acima, né, hierarquicamente. Então, é uma resposta mais interessante você seguir a posição do Supremo Tribunal Federal numa prova de ordem ou num concurso público. Ok, senhores? Terminamos aqui mais esse bloco. No próximo bloco, X a questão, iremos analisar duas questões que foram exigidas em exames de ordem anteriores. Não saia daí, hein? Nesse nosso terceiro e último bloco, nós iremos analisar duas questões que foram exigidas em exames de ordem anteriores. Lembrando sempre que é muito importante associar tanto o conteúdo, tanto a matéria, como a prática. Você sempre treinar, você que está prestando exame de ordem, concursos públicos, e treinando, resolvendo questões de provas anteriores, para ver se você está ou não já dominando a matéria, e até mesmo para pegar o jeito de quais são os principais pontos que são indagados, qual é a forma que a matéria é exigida nas provas. Vamos então à nossa primeira pergunta de hoje? Bom, a primeira pergunta aqui, ó, OAB CESP 2009.2, de acordo com o que dispõe o Código Civil a respeito da responsabilidade civil, assinale a opção correta. E aí, quais eram as alternativas que nós temos? As alternativas são, primeira alternativa, alternativa A, o Código Civil consagra a responsabilidade civil objetiva das empresas pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. E aí, meus amigos, é o que nós já até nos referimos aqui durante a nossa aula, é o artigo 931 do Código Civil. O artigo 931 do Código, ele atribui responsabilidade ao empresário e às empresas por todos os produtos colocados em circulação. Ora, professor, mas isso aí não é uma atribuição do Código de Defesa do Consumidor? Cuidado.
De fato, no Código de Defesa do Consumidor, nós já temos a responsabilidade pelos produtos e serviços destinados ao mercado de consumo. Só que vejam, você somente pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor se você estiver diante de uma relação de consumo. O artigo 931 do Código Civil tem justamente essa peculiaridade de poder ser aplicado ao quê? A hipóteses que não estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. A hipótese em que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável. O Código de Defesa do Consumidor, não é demais a gente lembrar, que ele somente se aplica se a relação for de consumo. E se a relação for de insumo, você não consegue aplicar o Código de Defesa do Consumidor de acordo com a jurisprudência majoritária do STJ, que tem adotado a teoria finalista. Então, vejam, o artigo 931 do Código, ele resolve esse problema. Mesmo que a relação não seja de consumo, o empresário ou a empresa tem responsabilidade objetiva pelos produtos colocados em circulação. Ok? Vamos à próxima alternativa. A alternativa B. O dono de edifício responderá pelos danos causados pela ruína do prédio, estando o lesado dispensado de provar que a ruína decorreu de falta de reparos e que a necessidade dessas reparações é manifesta. E aí, meus amigos, está correta essa alternativa B? A A já estava correta, né? Já era, por enquanto, a alternativa para ser assinalada. Nós vamos analisar todas as demais para ver se não tem mais nada aqui que eventualmente possa ser correto. Mas olha a alternativa B o que dizia. Vamos reler de novo. O dono de edifício responderá pelos danos causados pela ruína do prédio. Está correto até aqui ou não? Está correto, não é o ocupante. Pela ruína do prédio, quem responde é o dono do prédio. Se fosse o objeto lançado, seria o ocupante. É a diferença entre o 937 e o 938. Então está corretíssimo aqui a primeira parte. Estando o lesado dispensado de provar que a ruína decorreu de falta de reparos e que a necessidade dessas reparações é manifesta. Veja, na verdade ele não está dispensado. Se nós pegarmos a letra fria do Código Civil, a letra fria da lei, nós vamos ver que o Código determina que o lesado deve provar que o quê? Que a necessidade de reparos era manifesta e que a ruína ocorreu por causa da falta desses reparos. Por isso que a alternativa B, ela está errada. Vamos à próxima. C. No caso de responsabilidade civil em virtude de ofensa à saúde, o ofendido não tem direito de ser indenizado das despesas dos lucros cessantes. Olha só como é importante a gente ter calma numa prova de direito civil. Você tem que ler com calma. Você tem que verificar a alternativa, transformar a alternativa num caso concreto. Olha o que dizia a alternativa C. No caso de responsabilidade civil, em virtude de ofensa à saúde. Imagine então uma hipótese. Ora, sei lá, a pessoa foi atropelada. Teve um dano à sua saúde? Teve. É um caso de ofensa à saúde. Continua a alternativa, diz. O ofendido não tem direito de ser indenizado das despesas dos lucros cessantes? Meus amigos, prezados telespectadores da TV Justiça, imagine você que tem o seu emprego, que trabalha, ou que é mesmo autônomo, mas que ofere renda trabalhando. E você, em razão de um acidente de trânsito, foi atropelado, você foi lá e teve que ficar 2, 3 meses dentro do hospital, mais uns 4, 5 meses dentro de casa, sem condição nenhuma de trabalhar. Observe, você vai deixar de ganhar durante esse período. Então é óbvio que quando você vai pedir indenização por esse fato, a sua indenização não vai abranger somente o gasto que você teve com o hospital, com o tratamento médico, com os médicos, com remédios. É óbvio que nessa hipótese, a indenização vai abranger, além dos danos emergentes, também os denominados lucros cessantes. Então abrange não só o que a pessoa perdeu, o que a pessoa gastou, mas também o que ela razoavelmente deixou de ganhar. Então, por exemplo, o cara que deixou de trabalhar era um taxista, não conseguia ir para a rua ganhar com o seu táxi. Quanto o taxista ganha por mês? Vamos encontrar um valor razoável. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000? Qual é o valor razoável? Depende da cidade, depende do ponto, do custo que ele tem. Qual é o valor razoável? O que ele teria ganho nesses 4, 5 meses que ele ficou parado? É óbvio que a vítima vai ter direito de ser indenizada. É por isso que a alternativa C, ela também está equivocada. Por enquanto, apenas a A estava correta. Vamos ver a outra? A última alternativa? D. Somente a responsabilidade do empregador pelos danos que seus empregados, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, se ficar demonstrado que o empregador infringiu o dever de vigilância. E aí, hein?
nós já comentamos a respeito desse ponto aqui na aula de hoje. E eu comentei com os senhores que essa questão da culpa em eligendo, culpa em vigilando, em custodiando, as três modalidades, em eligendo, vigilando e custodiando, elas não existem mais. Hoje em dia são modalidades de responsabilidade civil objetiva. Olha o que dizia a alternativa, era justamente o que estava lá no Código Civil 16. Olha lá o que dizia. Somente a responsabilidade do empregador, terceiros. Até aqui está corretíssimo. Se ficar demonstrado que o empregador infringiu o dever de vigilância. Não, meus amigos. Mesmo que fique demonstrado que o empregador não infringiu esse dever de vigilância, ele não terá responsabilidade, ok? Hoje em dia, a responsabilidade ela é objetiva em todas aquelas hipóteses de culpa presumida que existiu no Código Civil 16, ok? Por isso que na primeira questão, a alternativa correta, o X da questão, era a alternativa A. Vamos à próxima? Assinale a proposição correta. A. O Código de Defesa do Consumidor não prevê hipótese de indenização sem a demonstração de culpa. Poxa, alternativa absolutamente incorreta essa. Nós já vimos que a regra no Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade civil objetiva, ou seja, a responsabilidade que não exige a demonstração de culpa, responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Está errado, alternativa A. B. Na responsabilidade civil objetiva, o causador do dano fica isento do dever jurídico de indenizar se ficar comprovado o caso fortuito, a força maior, o fato exclusivo da vítima ou de terceiro. Opa! Olha aí, ó, essa alternativa que você devia ter gabaritado como correta. Essa é a alternativa correta. É o X da questão. Pode assinalar aí. Por quê, professor? Olha lá o que dizia. Na responsabilidade civil objetiva, o causador do dano fica isento do dever jurídico de indenizar se ficar comprovado o caso fortuito, a força maior, o fato exclusivo da vítima ou de terceiro. É aquilo que nós já comentamos em sala de aula. Responsabilidade, mesmo sendo objetiva, ela admite excludente, mas somente as excludentes de nexo. Caso fortuito, força maior, culpa ou fato exclusivo da vítima, culpa ou fato exclusivo de terceiro. Por isso que a alternativa B está absolutamente correta. Vamos às duas últimas? C. O atual Código Civil sempre exige a demonstração de um comportamento culposo para o efeito de apuração da responsabilidade civil. Olha como é simples a questão. O atual Código Civil sempre exige a demonstração de um comportamento culposo para o efeito de apuração da responsabilidade civil. Ora, o que nós vimos na nossa aula de hoje, no nosso programa de hoje? Nós vimos que a responsabilidade civil subjetiva, ela continua sendo a regra no Código, continua exigindo a culpa para que a pessoa tenha o dever de reparar o dano. Mas cuidado, vimos que o Código Civil traduz e traz em seu conteúdo o quê? Também a responsabilidade civil objetiva e que nesta não exige-se a demonstração de culpa. Falamos 927, parágrafo único, 187, 734, 750, 931, 932, 936, 937, 938, várias hipóteses em que eu não preciso provar culpa. Por isso que a alternativa C está errada. E por fim, a última hipótese. Na responsabilidade civil subjetiva, o causador do dano somente fica isento do dever jurídico de indenizar se ficar comprovado a ausência de comportamento doloso. Opa, preste atenção no que está escrito, olha aí, ó. Na responsabilidade civil subjetiva, o causador do dano somente fica isento do dever jurídico de indenizar se ficar comprovada a ausência de comportamento doloso? Não. Ele somente consegue se livrar da responsabilidade se conseguir provar o quê? Que não teve culpa ou que não há nexo de causalidade. Ou seja, não é somente não provar dolo, provar que não teve dolo, provar que não teve dolo, imprudência, imperícia ou negligência. Qualquer uma das três, né, excludentes de nexo aí, demonstrando qualquer uma das quatro modalidades de culpa que ele não teve, não incidiu nenhuma delas, é óbvio que ele não terá o dever de reparar o dano. Ok? Por isso que a alternativa D, ela também está incorreta. Não é somente a ausência de dolo. A ausência de qualquer modalidade de culpa ou ausência de nexo também afasta a responsabilidade. Portanto, a alternativa correta era somente a alternativa, né, a alternativa que dizia que o Código B, na responsabilidade civil objetiva,
o causador do dano fique isento do dever de indenizar se ficar comprovado o caso fortuito, a força maior, o fato exclusivo da vítima ou de terceiros. Era essa a alternativa correta, o X da questão, a alternativa bola. Meus amigos, chegamos ao fim de mais um programa Prova Final, deixando sempre o convite para que vocês acessem o site da nossa rede, www.lfg.com.br. Pessoal, até a próxima!